Vocês já prestaram atenção que em seriados de investigação criminal, de polícia, no final das contas eles sempre acabam procurando uma molécula chamada DNA? E que esse DNA ele vai indicar normalmente quem é o assassino? Pois é, vamos entender um pouquinho sobre essa molécula e algumas outras associadas a elas. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. O meu nome é Tarek e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é DNA e o que é RNA. Então vamos lá? A sigla DNA vem, na verdade, do nome ácido desoxirribonucleico. A sigla em português ficaria ADN. DNA é exatamente essa sigla, só que em inglês. Essa molécula está envolvida, na verdade, na construção do organismo. Ela vai dar todas as características que o organismo precisa para começar a se construir, para começar a ter as informações que ele precisa, as células que ele precisa criar e etc. Ela também vai fazer toda a organização de metabolismo da célula. Quem vai fazer o quê, que organela vai fazer o quê, em que momento. Para isso ela vai utilizar um outro tipo de molécula chamada RNA. Em português, ARN. Vamos utilizar sempre as siglas em inglês por uma questão de convenção. Mas eu já vou explicar do RNA, vamos focar primeiro no DNA. O DNA, ele é composto por uma dupla hélice. Sabe aquela escadinha que a gente vê de vez em quando nos filmes ou em revistas, etc? Pois é, esse é o nosso DNA. Ele foi descoberto inicialmente por uma mulher chamada Rosalind Franklin. Só que ele só foi efetivamente utilizado, e essa dupla hélice efetivamente só foi vista pelo norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick. E ambos ganharam o Prêmio Nobel em 1953. A Rosalind Franklin, qual foi precursora desses dois no estudo do DNA, só recebeu o Prêmio Nobel em 1962, quase 10 anos depois das observações desses dois pesquisadores. Mas o que aconteceu? O que é o DNA? O DNA, na verdade, é considerado quimicamente um longo polímero. Porém, para nós, a gente vai precisar identificar 3 partes do DNA. Essa molécula de DNA, ela vai ser estruturada em um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela pode possuir 2 tipos diferentes. Um tipo chamado pirimidinas e o outro chamado purinas. As pirimidinas, elas possuem um anel de 6 átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem 2 anéis. Um anel de 6 átomos fusionado a um anel com 5 átomos. A citosina, a tinina e a uracila são pirimidinas, enquanto a adenina e a guanina são purinas. É importantíssimo você lembrar esses nomes. Todas essas bases nitrogenadas, elas vão ser utilizadas no DNA, com exceção da uracila. A uracila, ela só vai ser utilizada no RNA e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Uma vez que o DNA ele tem o formato de dupla hélice, o que vai acontecer é o seguinte: quando um dos lados tiver uma pirimidina, o outro lado vai ter uma purina. Ou seja, sempre você vai ter a junção de citosinas com guaninas, enquanto adeninas se ligam a tininas. Esses casais, eles não vão mudar, eles podem mudar de ordem, pode ser uma tinina com uma adenina, ou uma adenina com uma tinina, ou uma citosina com uma guanina, ou uma guanina com uma citosina, mas nunca uma adenina com uma citosina, por exemplo. E essa sequência, ela vai formar como se fosse uma escrita de todas as características que o seu corpo vai ter. E é dessa forma que o seu corpo vai mostrar para as outras células como que esse organismo é formado. Agora, imagina que nós temos muitas características dentro do nosso corpo. Então, imaginar que o organismo é formado por essas 4 moléculas e isso vai mostrar todas as características do seu corpo, fica uma coisa muito fora do normal, você pensar numa escrita tão rústica. Acontece que esse DNA, ele está dentro de uma estrutura, na verdade ele forma uma estrutura chamada cromossomo. A gente vai falar do cromossomo numa outra aula. O importante agora é a gente entender a estrutura do DNA. Então, com essas 4 moléculas,
o DNA consegue fazer uma espécie de receita de bolo de como é o seu organismo. Agora, o RNA é uma outra molécula chamada ácido ribonucleico. Esse ácido ribonucleico, ele já tem uma diferença para o DNA. A primeira é, ele só possui uma fita. Essa fita, ela vai utilizar adenina, guanina, citosina e uracila. A uracila, ela vai entrar substituindo a tinina. O RNA, ele vai ser utilizado para várias outras coisas diferentes do DNA. Quais são essas coisas? Dentro do seu organismo, nós vamos ter 3 tipos diferentes de RNA. O primeiro deles é o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, obviamente, tem a ver com a organela ribossomo. Na verdade, é a maior parte da organela ribossomo. E ela vai ter a principal função de criar novas proteínas. Quando a gente estiver falando de transcrição e tradução, eu vou comentar sobre ela. O RNA mensageiro, que junto com o RNA ribossômico, ele também fornece auxílio para um processo chamado síntese proteica, organizando a ordem dos aminoácidos para a formação de proteínas. Ele também é capaz de transportar informações genéticas provenientes do DNA da célula para o citoplasma. E por fim, nós temos o RNA transportador. O RNA transportador, ele tem esse nome porque ele transporta aminoácidos para realizar a síntese proteica. Então ele vai pegar o aminoácido, levar até o ribossomo e quando o ribossomo estiver lendo através do RNA mensageiro, quando ele estiver lendo as informações, ele vai pegar os aminoácidos do RNA transportador e vai formar proteínas. Dessa forma, a gente vai conseguir ter proteínas no nosso organismo. Essas 2 moléculas no seu corpo têm as suas funções e a sua importância. Claro que elas são únicas de pessoa para pessoa, por isso que é utilizado em CSIs ou coisas da vida. Mas a gente vai entender qual é a importância dela nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de outros processos chamados mitose, meiose, transcrição, tradução, replicação de proteínas e outras coisinhas que a gente vai ver no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!